Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, né, como a gente sempre fala nos vídeos, é importante você escolher um lugar calmo, vocês se concentrarem, ok? E também pegue o material de vocês, para vocês acompanharem a aula. A aula de hoje de português é sobre as orações, tá? A gente viu na outra aula passada, enfim, antes de acabar, né, o bimestre passado a gente tinha trabalhado as orações adverbiais, por último, né? Depois as adjetivas e então substantivas, ok. Então a gente já trabalhou essas orações aqui que eu trouxe, né? Adverbiais e adjetivas. Então a gente vai fazer mais uma revisão, tá bom? Ok? Enfim, a gente tem aqui as orações adverbiais e a gente sabe que tem 9 tipos, né? Dependendo do sentido que eu quero passar. Por quê? Porque a gente sabe que é subordinada à oração, porque ela vai estar completando a oração principal, não é? E a adverbial, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela vai completar passando um sentido. E ela pode passar 9 sentidos diferentes. E dependendo desse sentido, eu vou usar conjunções diferentes, né? Que são conectivos. Conectivos são palavrinhas que eu vou usar para juntar, tá bom? Vou juntar a oração principal com a oração subordinada. E essas palavrinhas, elas vão ajudar a passar esse sentido, ok? E a oração inteira vai funcionar, tá? Assim, vai funcionar com sentido em relação à outra, tá? Diferentemente, por exemplo, das substantivas, né? As substantivas que a gente está trabalhando, elas não passam a ideia de sentido, tá bom? Elas só estão complementando ali. É uma função sintática, na verdade, né? Uma coisa mais relacionada à sintaxe, não necessariamente a relação de sentido. Ao contrário da adverbial, ok? Causal, comparativa. Então, para a gente começar aqui. Causal, o nome já está falando, vai expressar o quê? Expressar uma causa, né? Ou seja, é aquilo que vai originar o fato que está na oração principal. Então, eu posso usar vários conectivos, por exemplo, porque, que é o principal, né, gente? Porque, já que, visto que, uma vez que, o como também, né? Quando eu colocar ele antes da oração principal, né? Então, ó, nós viajamos porque estava chovendo. Então aqui eu tenho, né, assim, bem explícito, que essa oração, ela tá funcionando como uma causa, né? Nós viajamos. Por que vocês viajaram? Porque estava chovendo, ok? Aqui tá bem fácil, né? Comparativa, ela vai fazer uma comparação, gente. Aqui tá bem óbvio, né? Uma comparação entre a oração principal e a outra oração, tá bom? Então, vai relevar, né, no caso, o segundo elemento da comparação, que pode ser de igualdade, de superioridade ou de inferioridade, tá bom? Independentemente, é uma comparação. E os conectivos que eu posso usar? O principal é o como, mas eu posso usar assim como, qual, que, quanto, tá bom? Ok? E claro, né, eu posso usar também tal qual, mais que, tanto quanto. Então, por exemplo, choveu aqui como chove em Belém. Eu poderia ter colocado assim: choveu aqui tanto quanto chove em Belém, ok? Enfim. A concessiva e a condicional. Concessiva, o que seria concessão? Concessão é quando acontece uma coisa apesar de não ter sido planejada, não ter sido estipulada, tá? Então acontece mesmo assim. Ou seja, expressa aquilo que poderia impedir ou modificar o fato da oração principal sem que o faça, no caso, né? Enfim. A gente vê que a maioria das vezes ele sempre vai tá exposto antes da oração principal, né, no caso. Então vamos ver o exemplo. Por mais que se esforçasse, não conseguiria. Então o que a gente percebe? Que aqui a gente tem essa ideia de concessão, não é? Ó, por mais que se esforçasse, embora se esforçasse, não conseguiria. Ou seja, a oração principal ela está quebrando essa perspectiva, né, em relação à minha oração subordinada, tá bom? E é isso que é a concessão, ok? E aqui tem os conectivos que eu posso usar, embora, que é o principal, tá? Ainda que, mesmo que, posto que, enfim, tá? Condicional, quando vai expressar uma condição, tá bom? Para alguma coisa que vai acontecer na oração principal. Então, por exemplo, viajaremos contanto que não chova amanhã. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo uma condição. Eu tô dizendo uma condição. Só vai acontecer se isso acontecer, ok? Conectivos. O se, caso, desde que, sem que, salvo se, ok? E temos mais 3, conformativa, consecutiva e final, tá bom? Aí fica faltando mais outros. Conformativa.
o fato da oração principal, ele vai realizar-se, né, de acordo com o que expressa na oração conformativa, ou seja, vai dar essa ideia de uma coisa acontece conforme a outra, né? Bem simples. Então, fui embora como eu havia dito. Fui embora conforme eu havia dito, consoante eu havia dito, segundo eu havia dito, tá bom? E são os conectivos que a gente pode usar são esses, tá? Consecutiva, vai dar uma ideia de consequência, ok? Andou tanto que se cansou. Então, percebam que essa oração é uma consequência dele ter andado, não é? Então, é uma consequência da oração principal. Conectivos que podemos usar, o que, de modo que, de maneira que, ok? Final. A final, ela vai expressar uma finalidade, um objetivo, uma meta, ok? E que vai estar declarado na oração principal, tá? Falou mais alto para que todos ouvissem. Então, percebam, esse para que eu falei, né? Para que todos ouvissem, é o objetivo, é a finalidade, na verdade, né? Dele ter falado alto, tá bom? E finalizando, temos a proporcional e a temporal. A proporcional vai demonstrar uma proporção, né? Ou seja, os conectivos que a gente pode usar, à medida que, a proporção que, ao passo que, quanto mais, né? Enfim, e quanto menos. Por exemplo, quanto mais chove, mais o trânsito fica caótico. Né? Então, aqui eu estou dando uma ideia de proporção, né? Se isso acontecer, isso também vai acontecer. Enfim, e temos a temporal. A temporal, ela vai estar relacionada ao tempo, tá bom? De forma bem simples. Esse filme faz sucesso desde que estreou. Então, perceba que essa oração, desde que estreou, tá me dando uma ideia de tempo, não é? E os conectivos que podemos usar? O quando, enquanto, logo que, sempre que, ok? E também temos as adjetivas, né, que a gente também já estudou, que são as mais simples, né, gente? Elas vão ter a função ali do adjetivo, que é a função de adjuntagem nominal, tá? E elas vão estar relacionadas a um nome na oração principal. É só vocês pensarem, o que é o adjetivo? Adjetivo é uma característica do nome, né? Uma característica ali do substantivo, né? Enfim. E se essa oração está funcionando como se fosse um adjetivo inteiro, essa oração está relacionada com algum nome da oração principal, ok? E elas são introduzidas por um pronome relativo, tá? Principalmente o pronome relativo que, mas ele também pode ser precedido, por exemplo, pelo os quais, as quais, cujo, né, cuja, enfim, ok? Chegaram os alunos estudiosos. Esses estudiosos são um exemplo, na verdade, de adjetivo, tá bom? Aí olha o que eu fiz. Chegaram os alunos que estudam. Eu peguei ali um adjetivo e transformei numa oração. Oração subordinada adjetiva, tá? E a só tem dois tipos, na verdade. A restritiva e a explicativa, que é muito simples de entender. Restritiva dá a ideia de quê? De restrição, delimitação. Aqui vai ter uma limitação dessa significação, ou seja, essa minha oração, ela vai limitar alguma coisa, né? Algum nome que ela está se referindo, ok? Por exemplo, os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem, ok? Foram todos os jogadores que foram convocados? Não. Foram todos os jogadores que se apresentaram ontem? Foram só os que foram convocados. Os jogadores que foram convocados. E eles se apresentaram ontem. E os que não foram? Aí não sei. Entendeu? Então aqui eu delimitei. Não é todos os jogadores, é os jogadores que foram convocados, ok? Delimitei, restringi, ok? Explicativa vai atribuir alguma característica ao nome que está se referindo. Então, por exemplo, os jogadores que foram convocados apresentaram-se ontem. Então, o que aconteceu? É a mesma oração, né? Só que aqui eu tenho duas vírgulas. Quando eu coloco essas vírgulas estão quebrando, né? Quebrando a linha de raciocínio. Elas estão explicando alguma coisa sobre os jogadores. Então, no caso aqui, são todos jogadores? São, eu posso dizer que são, ó. Os jogadores, eles se apresentaram ontem. E eles foram convocados. Então, aqui eu só estou falando uma coisa que aconteceu com eles, ok? Então, percebam que quando tiver vírgula, vai dar uma ideia de explicação. Ou seja, é uma coisa mais generalizada, só estou explicando. Quando não tiver vírgula, vai dar uma ideia de limitação, de restrição, ok? Bem simples, né? Só para a gente revisar. E aqui um exercíciozinho, abordando todas as orações subordinadas, né? Adverbial, substantiva e adjetiva. E a gente vai identificar quem é quem, no caso, né?
é necessário que você volte. Aí depois tem as crianças que têm contato com a natureza são mais calmas. Aí você ganhará um brinquedo novo porque foi um bom garoto. E todos disseram que este foi o melhor filme do ano, tá? Então vamos botar aqui pra gente acompanhar. Ok. Então vamos lá. É necessário que você volte ao quê? Substantiva. Por que seria substantiva? Porque eu posso substituir pelo quê? Pela palavra isso, não é? É necessário isso. E não dá certo? Dá certo. Toda vez que eu substituir por isso e der certo, é substantiva. A 3. As crianças que têm contato com a natureza são mais calmas. Aqui tá dando ideia de que eu posso substituir por isso? Não. As crianças isso são mais calmas. Não, já não é substantiva. E adverbial? Seria adverbial? Qual o sentido que tá me passando? Então não é, né? Agora aqui é um adjetivo. E seria um adjetivo que está passando ideia de explicação ou restrição? Restrição, né? Ó, as crianças que têm contato com a natureza não são todas, são só essas. E você ganhará o brinquedo novo porque foi um bom garoto. Aqui tem um sentido, né? O sentido de quê? O sentido de causa, né? Ó, por que foi um bom garoto? Se tem esse sentido, é adverbial. Segunda aqui, porque seria a segunda, né? Que seria substantiva. Todos disseram que este foi o melhor filme do ano. Todos disseram isso. Se eu posso substituir, é substantiva, ok? Gente, a aula hoje foi só isso. Eu acho que foi bem curta, né? Foi bem simples, né? Foi mais uma revisão mesmo. Só pra gente não se perder, né? Pra gente finalizar, assim, as orações, né? Os 3 tipos, tá? Enfim, acessem a agenda digital de vocês, façam os exercícios que estão lá, acessem o site da escola, tá? Pra vocês acompanharem todo o conteúdo. E se tiverem dúvida, assistam essa aula ou então as outras aulas do canal, tá bom? Por hoje é só e até a próxima aula, na verdade.